Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje, um episódio muito especial sobre o estresse, o cortisol. Vamos cuidar bem da nossa adrenal e de tudo aquilo que o estresse impacta no nosso organismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os adaptógenos. É um nome interessante que faz o quê? A adaptação do seu corpo ao estresse. Os adaptógenos, eles são compostos por diversos nutrientes, diversos suplementos, diversas ervas medicinais que são estudadas há muito tempo já, com a ideia disso, como fazer o corpo, o ser humano, se adaptar melhor ao estresse, não fazer com que o estresse seja muito deletério ao nosso corpo. Hoje a gente vai falar sobre três substâncias aqui importantes: a ashwagandha, que eu amo de paixão, a rhodiola, que também é fantástica, e a relora. Todos esses três a gente vai detalhar cada uma, mas antes de falar de cada um, a gente vai falar dos adaptógenos, explicar o que são os adaptógenos, e a gente tem vários outros também, tá? Tem o ginseng, tem várias formas aí de trabalhar o seu cérebro e modular o seu corpo para o estresse. Mas hoje a gente vai falar desses três que, cedido aí ao Mercado Equilíbrio, que é o nosso grande patrocinador, sempre passo lá, busco as melhores opções para que vocês tenham opções para suplementar e vocês sabem onde encontrar. Então, Mercado Equilíbrio, mais uma vez a gente fala aí, sempre passo lá, busco nas inúmeras opções que a gente tem e vamos pegar esses três adaptógenos que para mim são fantásticos e os melhores deles. Tá, então vamos conversar um pouquinho sobre o que são os adaptógenos, tá? Eh, Como que vem? De onde vem? Isso já vem de longa data, né? O Ayurveda e a medicina tradicional chinesa utilizam essas ervas há séculos, há milênios talvez, e a grande definição são os tônicos superiores, né? Tônico, né? Todo mundo lembra aí do biotônico, Fontoura. Então, tudo aquilo tônico, ele vai trabalhar com a sua performance, com o seu rendimento, com a sua capacidade, com a sua adaptação. Não tem como a gente falar de adaptógenos sem falar de estresse. Então a gente vai fazer uma breve introdução ao estresse, que é o que é estresse. O estresse, na verdade, tem uma definição bem interessante, que é o estado de perturbação do equilíbrio do organismo. Então, olha que interessante, todos nós somos equilibrados naturalmente, o seu corpo existe para isso aí, para ele estar equilibrado. Mas como que você tem uma perturbação? Você tem um sono ruim, você tem uma alimentação ruim, você tem preocupação demais, você tem boleto demais para pagar, você tem problema familiar, você tem problema no relacionamento, você tem preocupação excessiva, e não existe nenhuma pessoa hoje que eu conheça que não esteja preocupado com alguma coisa e sobrecarregado. É importante que a gente faça uma diferença de estresse, porque muitas pessoas acham que estresse é aquela reação de luta ou fuga, ou aquela reação que você vai ser assaltado, ou você passou por algum problema, você sofreu aquele ataque. O estresse agudo é isso, mas o estresse crônico que é quem está destruindo aí todo mundo. Por quê? Porque quando a gente tem essa perturbação, de preferência em coisas que são irrelevantes para você. Então, por exemplo, você precisou trabalhar um pouquinho mais, você dorme menos. Você está preocupado com alguma coisa, você come mal. Isso entra na sua rotina e você nem está preocupado com isso, porque faz parte da nossa rotina, né? Hoje vivemos tanto no 220, tanto tempo produzindo, que é normal hoje, né? Eu brinco muito disso, que hoje você quer relaxar, você vai assistir uma série, você vai beber, você vai usar mais estimulantes, né? E não é à toa que você vê tantas pessoas fadigadas, com o adrenal acabado, em abuso de cafeína, de energético, né, de remédios psicoestimulantes, né, de antidepressivos que têm características mais estimulatórias e todo mundo está utilizando algum tipo, né? Hoje já ouvi as piadinhas aí que São Paulo e Rio, né, nos grandes centros, se você não está tomando alguma coisa, você está doente, porque não tem quem não precise de algo para estimular, para aguentar o corpo. Os adaptógenos entram aí nessa questão, só que de uma forma muito mais saudável e equilibrada. Então, por exemplo, quando você tem uma sobrecarga da sua adrenal, você vai ter uma consequência. Por quê? Porque o cortisol, ele é um hormônio fundamental no seu corpo. Ontem a gente conversou muito de cortisol. O cortisol é um hormônio fundamental no seu corpo e ele vai equilibrar o funcionamento de todo o organismo. Mas a adrenalina, que também é estimulada pela adrenal, ela é mais deletéria ao seu corpo. Então, por exemplo, ela vai fazer uma sobrecarga do seu sistema nervoso central. Então, o que que a gente tem hoje? A gente tem falta de foco, a gente tem desatenção, a gente tem muita ansiedade, muito quadro depressivo.
E muita gente falando que tem TDAH. Hoje é a doença da moda, né, todo mundo quem não tem TDAH? As pessoas chegam: "Doutor, eu acho que eu tenho TDAH". Eu falei: eu também acho, porque não, é impossível que as pessoas hoje não tenham TDAH, porque você está lendo, seu celular toca, você pensa no negócio, você está assistindo alguma coisa, você está com 4 estímulos ao mesmo tempo. Como ter foco em alguma coisa? Obviamente você vai distrair, obviamente a gente vai considerar isso como uma hiperatividade. Então hoje a gente estuda, olha para o celular, toma um café, toma uma cafeína, acelera de todas as formas, toma um antidepressivo e quer queixar que estou tendo hiperatividade. Com certeza, você tem uma hiperestimulação do seu corpo. A gente vai ter sobrecarga no sistema imunológico. Então, o que que a gente tem hoje? Um boom de doença autoimune, né? Nunca existiu tanta doença autoimune como hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem uma desregulação. O organismo que ele está estressado, preocupado, ele tem um déficit imunológico, tá? Se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você está muito preocupado, o seu corpo ele vai começar a atacar ele mesmo, que são as doenças autoimunes ou aquele boom de baixa imunidade, né? Deficiência nutricional, estamos escassos de muita coisa, e aí a gente está ficando doente com qualquer coisa, está resfriado, Covid passou aí, fez uma leva em todo mundo, né? Deixou todo mundo muito mal. Por quê? Porque está todo mundo com a imunidade muito bagunçada. O sistema digestivo é muito alterado. Por quê? Porque para você fazer digestão, seu corpo tem que ter paz, né? Evolutivamente, quando você come, né? Ou você vê até um animal pega o seu bichinho de estimação aí, dá comida para ele, o que que ele faz? Ele vai descansar, ele vai pro cantinho, ele deita, ele repousa, ele não vai comer e vai sair correndo. O leão, quando caça, ele pega a presa e ele vai descansar depois de comer. Todo animal, todo ser vivo não almoça e vai produzir. A gente, sim, infelizmente, estamos nisso aí. Então a gente come rápido, mastiga pouco, tem baixa da produção de ácido, porque quanto mais estressado, mais hipocloridria. Então a digestão tá ruim, tá todo mundo estufando, muitos gases, diarreia, um boom de diagnósticos de síndromes inflamatórias intestinais, né? Eu tenho inflamação do intestino. Todo mundo hoje em dia tem, provavelmente pelo grau de estresse. Ou constipação, né? Tá todo mundo enfesado, todo mundo guardando aí as mágoas da vida aí, não está conseguindo nem colocar para fora de tão sobrecarregado que a gente está. E no sistema cardiovascular também, vamos ter muita hipertensão, muito caso de infarto, muito caso de AVC, todo mundo aí nível de estresse alto, crise de ansiedade, palpitação, tá tudo bagunçado. Então, esse é o estresse. E de onde veio a busca pelo homem de combater o estresse? Isso, os relatos são de 1943, lá na antiga soviética, na antiga União Soviética, que é interessante que um farmacologista ele estava buscando substâncias naturais que permitissem aumentar a amplitude e o potencial humano durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente na Guerra Fria. Olha que interessante a busca do ser humano por uma performance aumentada desde muito tempo, né? Então, o farmacologista russo Nikolai Lazarev ele fez a definição dele de adaptógeno é isso, é uma substância farmacológica capaz de induzir no organismo um estado de resistência aumentada, não específica, que permite contrariar os sinais de estresse e adaptar-se a um esforço excepcional. Então, o que que é isso? Ele começou a procurar nas plantas alguma forma que você tomasse e você conseguisse aguentar mais o estresse, trabalhar um pouquinho mais, render um pouquinho mais, lutar um pouquinho mais, pegar mais peso, ter mais tonicidade, mais força, mais disposição, menos estresse. E aí a gente começou a estudar essas ervas e hoje são mais do que utilizadas, provadas e são fantásticas, né, gente? E isso é uma das bases que a gente vai trabalhar no Mente Magra. Ontem a live foi voltada ao estresse. Então, por exemplo, como que vocês querem emagrecer com um nível de estresse alto? É impossível. Nenhum organismo estressado, preocupado com conta, com o trabalho, com a vida, ou mesmo estresse metabólico, que é muito comum vocês fazerem durante o processo de emagrecimento. Então, você pega uma rotina onde o sono é ruim, você trabalha muito, você começa a fazer muito exercício para emagrecer, você agride mais ainda o seu corpo de uma forma de estresse e você quer comer menos. Então, quando que você vai emagrecer? Nunca. O organismo ele só vai ligar o modo de alerta. Então, na maior parte das vezes, você precisa equilibrar esse corpo.
seja com a suplementação, seja com uma nova rotina alimentar ou mesmo de vida, às vezes até diminuir exercício. Tem paciente que eu falo: "Diminui exercício para você emagrecer", você não vai emagrecer treinando nesse tanto que você está treinando. Então, gente, vamos à definição. A gente vai começar por um que eu adoro, que é a ashwagandha. Eu gosto muito desse suplemento, gente, é um dos meus preferidos, quase todos os meus pacientes utilizam. E eu tenho um carinho especial porque esse aqui foi um dos divisores de águas da minha vida. Foi um dos que eu comecei a tomar. Então, esse aqui busquei lá no Mercado Equilíbrio, tá? Tem algumas outras opções, trouxe esse pra gente ver. A ashwagandha teve uma dificuldade em ser importada aí nos últimos tempos, mas hoje a gente já tem acesso aí tranquilo e foi até meio proibido pela Anvisa. Por quê? Porque funciona, tá? Então a gente teve aí uma discussão com a ashwagandha, falando que não tinha estudo e tudo, mas é só tomar que você vai ver como faz bem. Então, a ashwagandha, que é o Withania somnífera, que é muito legal, ou o ginseng indiano, ou o nome que eu mais gosto, que é o cheiro de cavalo, tá? Ashwagandha vem, é a tradução de ashwagandha pelo Ayurveda, né, pela medicina indiana, significa cheiro de cavalo. Por que que é isso? Primeiro que se você pegar uma cápsula e abrir, você vai sentir o cheiro de pasto, tem um cheiro forte, a ashwagandha tem um cheiro muito forte. Então quando você toma a cápsula, às vezes até quando ela estoura e volta, você fala: "Gente, parece que eu caí aqui, comi um capim, comi pasto". Ela tem um cheiro de grama, um cheiro de cavalo, literalmente. Só que a grande definição dela não é porque você vai ter cheiro de cavalo, sim porque você vai ficar viril como um cavalo. Então, esse nome veio exatamente disso, porque além do cheiro forte que ela tem, ela remete muito os cavalos, que são animais fortes, robustos, de força, musculosos. Então você começa a entender qual que é a função da ashwagandha na sua vida. Então, a ashwagandha, na verdade, ela é um poderoso adaptógeno e aumenta muito a resistência do seu organismo. Quer ficar viril como um cavalão, um cavalo solto, né, um cavalo no pasto, tome ashwagandha que vai te ajudar bastante. Então, é um tônico, é um rejuvenescedor e é um estimulante sexual. A ashwagandha pode melhorar muito a sua libido, a sua energia e a sua vontade aí de viver, de sair correndo pelo pasto. Ansiedade, essa é uma das características que a ashwagandha trabalha. Eu vou tentar trazer um de cada, porque adaptógeno a gente sabe, eu vou ficar aqui falando um monte de coisa boa. Mas a ashwagandha, ela tem uma característica especial na ansiedade, tá? Então ela ajuda. Pessoas ansiosas se beneficiam muito da ashwagandha, porque ela tem um poder calmante, anti-estresse, anti-inflamatório. Geralmente é utilizada a raiz da planta, tá? Então nessa cápsula aqui a gente vai ter raiz de ashwagandha, tá? Em pó, né, extrato, e você vai tomar isso aí. Então, aonde que a ashwagandha pode agir na sua vida? E ela vai agir. Melhorando o seu desejo sexual, classicamente a ashwagandha tem essa característica, por quê? Porque ela diminui o estresse, diminui a ansiedade e todo mundo que está mais relaxado tem mais aceitação, vamos dizer assim, para a relação sexual, mas ela também pode ajudar na lubrificação e na maior vasodilatação dos órgãos genitais. Para a mulher é muito interessante a ashwagandha, melhora, e para o homem, ela tem um efeito importante na fertilidade, tá? A ashwagandha comprovadamente melhora a qualidade dos espermatozoides dos homens e podem aumentar também, por uma forma mais indireta, o aumento de testosterona, tá? Então não adianta tomar ashwagandha, achar que minha testosterona vai bater 2000, não vai, mas ela melhora sim o funcionamento da sua testosterona e aumenta a produção, principalmente por diminuição do estresse, tá? Então, estresse e ansiedade são duas indicações bem interessantes para o uso da ashwagandha. Por quê? Porque ela melhora a modulação do seu cortisol. Quando a gente fala em adaptógeno, qual que é a grande característica dele? Se a sua adrenal está cansada, ele vai melhorar a produção do seu cortisol. Se a sua adrenal está sobrecarregada, ele vai diminuir a necessidade do cortisol. Essa é a definição de um adaptógeno. Adaptógeno modula a sua glândula, então ele vai fazer o seu cortisol funcionar de uma forma mais efetiva, que você precise ou melhorar a produção ou diminuir a produção. Então, essa é a grande característica dele. A ashwagandha traz junto com ela, com esse poder, um poder de diminuir a ansiedade. Por quê? Porque ela relaxa, ela tem uma característica de estimular o GABA.
A sua via GABAérgica do cérebro é uma via onde ele freia o seu cérebro, ele relaxa. Então, o que que a gente sabe que a ansiedade é? A ansiedade é quem pensa muito, quem pensa para frente, quem pensa no futuro, quem tem dificuldade em estar no presente. Quando você modula a ashwagandha, é uma forma que o seu corpo tem de estar presente, porque o GABA freia o seu cérebro. Melhora muito, existem muitos benefícios na memória, tá? Então ajuda a atenção, velocidade do pensamento e um bom protetor cerebral, ajuda na questão dos antioxidantes, tá? Para correr como um cavalo no pasto viril, você precisa também ter um rendimento muscular. Então, ela melhora muito a vascularização e a oxigenação dos tecidos, aumentando força e massa muscular. Ajuda mesmo, tá, gente? Gosto muito de ashwagandha para melhorar a disposição das pessoas. Hoje, quase todos os meus pacientes acabam utilizando alguma coisinha de ashwagandha. Gosto bastante. E tem propriedades antiglicêmicas, tá? O que que é isso? Ele vai melhorar o consumo da glicose no sangue. Ele vai ajudar o seu corpo a utilizar mais a glicose. Qual dose que a gente vai usar? De 300 a 500 miligramas, de 1 a 3 vezes ao dia, tá? Cuidado com doses altas, cuidado com tempo prolongado e cuidado com gestantes e amamentação. A gente não deve utilizar ashwagandha, criança também não é indicado. Por quê? Porque não tem estudo e a gente não tem segurança em utilizar. Então, gente, quem ouviu aí, né, é impossível não ficar interessado na ashwagandha. Ashwagandha eu gosto bastante, tá, gente? Ó, esse nome lindo aqui, ó, ashwagandha. Bonito. Lembra do cheiro de cavalo? Você vai ficar viril como um cavalo no pasto correndo, cheio de energia, cheio de vida. No Mercado Equilíbrio você encontra lá. Vamos para o nosso segundo adaptógeno, que eu também sou muito fã, que é a rhodiola rosea. Essa rhodiola rosa aqui, ela tá até aberta, porque essa aqui é minha, eu não fico sem rhodiola também. E qual que é a grande característica da rhodiola? Olha que interessante quando vocês entendem a origem de uma planta. A rhodiola, ela tem uma origem nas regiões frias, né? Na região da Sibéria, região fria. E olha que interessante, toda planta submetida a altas temperaturas ou condições climáticas desfavoráveis, ela tem uma maior característica. Por quê? Por quê? Porque ela se adaptou às condições climáticas. Então, o frio extremo das regiões, pouco oxigênio, pouca chuva, alta intensidade do sol, da radiação solar, ela produz vários protetores para ela. Então é a mesma coisa das uvas. A gente sabe que as uvas, quanto mais desfavorável o clima, mais rica essas uvas são de antioxidantes. Essas mais ricas essas uvas são de taninos, de antioxidantes, de resveratrol, né? Quanto mais desconfortável foi a produção, a sobrevivência dessa planta, mais forte ela é. E é isso que você busca. Por quê? Porque as pessoas que utilizam rhodiola, o que que elas querem? Elas querem estar tão forte como essa planta que sobreviveu. Então, nos relatos, eram plantas que eram utilizadas muito pelos vikings, né? Para manter aquela robustez física, né? Você não lembra do viking, mas todas as descrições que você tem de vikings eram homens fortes, né? Viris também e com uma robustez física. Então, a ashwagandha, desculpa, a rhodiola, ela tem uma característica muito cerebral, tá? Ela tem uma tonicidade cerebral muito importante. Por quê? Porque ela, a primeira coisa que ela ajuda é na função. Ela tem compostos, ela possui compostos que eles funcionam exatamente como as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, né, serotonina. E o que que ela faz? Ela tem a capacidade de inibir a monoaminoxidase, a MAO, né, que degrada esses neurotransmissores. Então, é como se fosse um antidepressivo. Ela ajuda exatamente como antidepressivo, que aumenta, libera mais neurotransmissor na sua fenda sináptica, né? Então, quando você tem dois neurôniozinhos conversando, eles liberam neurotransmissores e quando você inibe a degradação desses neurotransmissores, você oferta mais tempo de prazer, de energia, né, de disposição, principalmente mental, e é a mesma coisa que um antidepressivo faz. Então, tem gente que já de cara entra com antidepressivo, você poderia tentar um adaptógeno, né? Quantas pessoas hoje estão depressivas por esgotamento mental? Quantas pessoas? Muita, muita, muita gente. Trabalhando muito, dormindo pouco, sobrecarregada,
E aí o que que acontece? Recebe uma receita, passa no médico, ó, você está com ansiedade, você está com depressão, e toma um antidepressivo. Mas, poxa, você poderia tentar um medicamento fitoterápico no início. Então, ela vai inibir a degradação da MAO, da monamina oxidase, ela vai ajudar na produção da serotonina, como? Aumentando em 30% a produção de serotonina, e ela aumenta o transporte de 5-triptofano, 5-HTP e triptofano, tá? O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você ofertar para o seu corpo 5-HTP junto com rhodiola, você tem um potente antidepressivo natural, sem precisar se preocupar com alguma coisa. Então, quer mais disposição, quer mais concentração, quer mais felicidade, quer mais energia mental, a rhodiola é fantástica. E quando a gente associa um 5-HTP, por exemplo, você tem uma absorção melhor ainda, uma aceitação do 5-HTP pelo seu cérebro maior ainda. Então, produz mais serotonina, você fica mais feliz, mais dopamina, você tem mais disposição, mais prazer na vida, né? Então, rhodiola é fantástico. Tem muita relação com eh, o desempenho atlético, né, então lembra da planta, lembra da raiz lá sobrevivendo no inverno difícil, rigoroso. O que que ele precisa ser? Ele precisa ser resistente. Então a rhodiola traz resistência, traz um desempenho atlético. E ela tem uma característica muito importante no emagrecimento, que é o quê? A rhodiola, temperaturas frias, você lembra sempre de gordura, né, rhodiola rósea. As temperaturas frias, a gente sabe que o corpo, né, ele vai utilizar mais as gorduras, né? Todo mundo lembra aí que o frio, ele guarda, ele metaboliza mais a gordura. Então, a rhodiola, ela tem as características de melhorar o acesso às gorduras, diminuir os lipídios do sangue, diminuir colesterol, é muito bom para baixar colesterol, triglicéridos, e ele melhora a beta-oxidação, podendo ajudar no emagrecimento, tá? Então é muito interessante que o corpo, às vezes aquele metabolismo travado, que não consegue utilizar gordura, a rhodiola entra como uma forma fantástica de você ajudar. Melhora a sua recuperação muscular pós-treino, então treinou pesado, rhodiola, e você vai ter uma melhor recuperação. Lembra da planta, a planta sobrevive e a planta tem mais resistência. E a gente sabe hoje, tanto que a indústria farmacêutica já entrou de olhão grande na rhodiola, e você tem medicamentos hoje de farmácia, que eu não lembro o nome, nem faço questão de lembrar, que ajudam muito na memória e aprendizado dos idosos. Então, gente, rhodiola rosa para idoso é fantástico. Aquele idoso que começa a ficar com o pensamento mais lentificado, começa a ter um humor mais depressivo, começa a não ter energia mental, aquela fadiga, aquela memória que está ruim, a rhodiola entra ajudando muito aí. Tanto que a gente já vê hoje na farmácia. Se você procurar, você vai ter alguma marca aí que eu não lembro, e você vai ver que a gente já tem rhodiola aí, tá? E um grande protetor cardíaco também, porque melhora a contração do músculo cardíaco, faz o seu coração bater com mais efetividade, aumenta a disponibilidade de cálcio, aumenta a disponibilidade, a força de contração, e são antioxidantes e lipídios cardíacos, tá? Melhora essa questão, isso aí. Qual que é a dose que a gente vai usar de rhodiola? De 200, 250 miligramas a 500 miligramas, de 1 a 2 vezes por dia. A rhodiola, tá? Rhodiola rósea, é um fantástico adaptógeno, tá? A ashwagandha, rhodiola são dois queridinhos aí, gosto bastante, prescrevo bastante, adoro e tem muitos resultados positivos. E a gente vai falar também da relora, tá? O relora, na verdade, esse aqui é bem característico das pessoas que querem emagrecer. Todo mundo que busca o emagrecimento pensa muito em relora, alguém já tomou, alguém já prescreveu. E, na verdade, o Relora, ele é um medicamento patenteado, tá? Então, quando você procura lá para tomar Relora, Relora é um medicamento patenteado composto de duas plantas, a Magnolia officinalis, né? E a gente sabe que a Magnólia é aquela que relaxa, né? Só o nome de Magnólia já faz a gente ter paz, assim. A gente sabe que a Magnólia tem muito relação com efeitos relaxantes do sistema nervoso central e também do Philodendron amurense, que é um tônico. Então, a característica adaptógena do Relora é exatamente da associação destes dois fitoterápicos, tá? Como o Relora é um medicamento patenteado, você precisa ter o selo dele de rhodiola.
de Relora, mostrando que ele é um medicamento patenteado, tá? Então procure sempre a condição da marca. Relora precisa ser Relora, seja manipulado, seja na internet, seja onde você for comprar, ele precisa vir com o selo de Relora, tá? Porque ele tem uma patente. E hoje, quando você fala Relora, Relora não é uma planta, é uma associação de duas plantas aí, tá? Então, qual que é a grande questão do Relora? Por que que a gente fala muito em Relora e emagrecimento? Porque o Relora, ele pode ajudar muito na compulsão. Tem gente que, sob estresse, ou a pessoa come muito, ou a pessoa não come nada. Tem aquelas pessoas que, quando estão estressadas, elas emagrecem, e tem aquelas pessoas que, quando estão sob estresse, elas engordam. Geralmente, essas pessoas que ganham peso sob estresse, o que que elas fazem? Elas começam a descontar muita ansiedade em comida. Então elas ficam mais compulsivas, elas começam a comer, 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 comer e repetir com muita frequência. Belisca, ela come e ela faz muito isso. O Relora, ele pode ajudar muito nisso aí, tá? Por quê? Porque ele melhora a questão do cortisol. Relora age lá no seu cérebro, ajudando no equilíbrio hipotalâmico, no seu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então a gente tem esse feedback dos três, do eixo, aonde você vai produzir a liberação do cortisol. Ela vai ajudar lá no cérebro, ajudando, controlando, diminuindo a produção, o estímulo de cortisol. Então, geralmente essas pessoas, as pessoas que desenvolvem compulsão quando elas estão sob estresse, essas pessoas, elas têm um efeito, uma sensibilidade maior ao cortisol. Então, são pessoas que têm um efeito potencializado do cortisol no corpo, tá? E aí, o que que acontece? Esse efeito do cortisol faz ela comer, beliscar mais. Por isso que o Relora pode ajudar nesse efeito mais sedativo, mais relaxante, com o efeito central. Então, a diferença desses três é isso. A ashwagandha vai mais como tônico, a rhodiola vai mais como a questão cerebral do prazer, e o Relora é como se fosse mais um calmante cerebral. Então, vamos pegar esse cortisol que está alto e vamos dar uma freada. Outra indicação interessante do Relora é naquela síndrome do esgotamento, sabe? O burnout, que a gente define hoje como burnout. O que que é burnout? Burnout é aquela pessoa que está em nível de estresse alto, trabalhando, 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 chega uma hora que ela desliga, ela tem um curto-circuito e o corpo desliga porque a adrenal entrou em pane, e o cérebro parou e ela tem um surto de esgotamento. O Relora ajuda muito naquela pessoa que tem uma incapacidade de desligar, aquela pessoa que ela não consegue frear. Eu adoro brincar que hoje a gente só tem um pedal no nosso carro, a gente só tem um pedal do acelerador. Ou a gente pisa fundo, ou a gente, no máximo, tira o pé do acelerador. A gente não perdeu o pé do pedal do freio. Nosso carro não tem mais freio. Então estamos todos desgovernados por aí. As pessoas estão andando para todo lado, acelerando no 220, e no máximo, quando elas querem relaxar, elas tiram e vão lá para 110, 120 quilômetros por hora. Mas ninguém hoje sabe mais frear. Relora pode ser uma ajuda no freio do seu corpo. Então pode melhorar aí aquelas pessoas esgotadas que não conseguem desacelerar, que estão tendo palpitação, pânico, ansiedade generalizada, né? Ela pode melhorar isso aí, fazendo um relaxamento, estimulando o GABA, melhorando o sono, melhorando o funcionamento do cortisol, fazendo você comer menos, beliscar menos, ter menos ansiedade. Então, muito bom para aquelas pessoas que não sabem pisar no freio. Relora ajuda no freio, rhodiola acelera o cérebro e a ashwagandha acelera seu corpo. Então, basicamente isso. Lembra do cavalo, lembra da planta no frio, e lembra que o Relora vai frear o seu corpo. Gente, falando sobre emagrecimento e sobre estresse, todos nós hoje estamos muito sobrecarregados. E esse é uma das bases do nosso pilar do Mente Magra 3, que começa essa semana. A gente já está aí, quem tiver na live, quem tiver interessado, quem na live aí passou e sentiu qualquer um desses sintomas aí, que dificilmente não vai ter, e tem dificuldade em perder peso, eu peço que vocês conheçam o Mente Magra 3, que é a nossa terceira turma de emagrecimento, e a gente vai trabalhar muito neste pilar de emagrecimento: controle do estresse, controle da sua tireoide
e controle da sua insulina, do seu pâncreas. Hoje a gente tem mais uma live para fechar falando de insulina e a gente fecha o tripé energético, que é o tripé da nossa base de tratamento do Mente Magra 3. Então, se você está sob estresse, tem dificuldade de frear, está ganhando peso, vem com a gente no nosso Mente Magra, tem mais informações aí no perfil, quem não entendeu. E a gente começa aí durante 5 semanas um acompanhamento de suplementação, de alimentação, de controle do estresse, saúde da sua adrenal, saúde da sua tireoide, saúde do seu pâncreas. Quando você equilibra o funcionamento destes 3 órgãos, o emagrecimento é uma consequência. Melhora da energia, melhora da disposição, melhora de muita coisa aí. Obrigado, viu, Mônica, pelo selo. Então, gente, a gente fecha esse episódio dos adaptógenos que eu adoro, adoro, adoro. Quase todos os meus pacientes usam e eu não vivo sem ashwagandha e rhodiola. Estou sempre tomando. Relora. Não sou de usar muito, mas gosto e prescrevo muito para aquelas pessoas mais ansiosas, mais compulsivas, se faltou a dose, né? O Relora, a dose é 300 miligramas também, 1 a 2, pode ser até 3 vezes ao dia, tá? Depende muito aí dos sintomas, depende muito do que a pessoa quer e depende muito do que você quer como a sua abordagem. Então, finalizamos aqui o episódio de adaptógenos. Fantástico, tá? Gosto muito, recomendo, utilizo e prescrevo para quase todos os meus pacientes, porque hoje em dia não tem quem não esteja sobrecarregado. Então a gente finaliza aí mais um Fala Montese.